Continuamos o cenário político. Hoje nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Rômulo Arnoux. O sindicato e os trabalhadores da educação são contra, neste momento, o retorno das aulas na rede pública de ensino. Então, a gente está tentando entender os motivos aqui no nosso bate-papo e falando também sobre outras questões de educação no Rio Grande do Norte. Participe com a gente. Nosso Twitter, temos Twitter, Facebook, Instagram. Você pode buscar Cenário Político TCM e também nosso WhatsApp, 8802-8979. Manda aí sua participação para a gente. Dando sequência aqui ao nosso cenário político desta quinta, entrou em vigor nesta quinta-feira a Lei número 10.866, de 7 de abril deste ano, publicada pelo Governo do Estado no Diário Oficial. O texto dispõe sobre a prioridade da vacinação contra a Covid-19 das pessoas com transtorno do espectro autista, síndrome de Down, tetraplesia congênita ou paralisia cerebral ou com doenças raras. Entre as pessoas que se enquadram, a definição de deficiência estabelecida pela Lei Federal número 13.146/2015, o primeiro grupo prioritário contemplado será o de pessoas com condição médica pré-existente e que possa ter seu quadro clínico agravado, caso contaminada pelo coronavírus. De acordo com a lei, a estratégia de imunização que estabelecerá as diretrizes e o planejamento de distribuição dos imunizantes está a cargo da Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESAP. Então, Carol, uma informação, uma notícia positiva aí, né, para este público, né, que realmente precisa desta atenção. Seja em aspectos comuns do nosso dia a dia, mas quando a gente puxa, né, por esta necessidade de imunizar essas pessoas desta doença Covid-19, é muito importante que se torne prático. Pois é, Vanúvio, essa foi mais uma reivindicação destas pessoas, dos familiares. Eles têm algumas especificidades que necessita de uma prioridade, necessita da vacinação, necessita estar longe do risco de contrair o vírus. Então, em casos específicos de algumas deficiências, essas pessoas precisavam, pediram, depois de muita conversa, muito diálogo, conseguiram a inclusão em grupos prioritários. Eles se enquadram na próxima etapa, depois que os idosos forem concluídos, ou seja, estamos aí numa média de 63, 64 anos. Quando acabarem os idosos de 60 anos acima, começa a terceira etapa, que se enquadra nestas prioridades das comorbidades e agora entrando este novo grupo dos autistas, síndrome de Down e algumas deficiências. E agora a gente volta nossa conversa com Rômulo Arnoux, presidente do SINTE, que está conversando com a gente. Rômulo, o secretário Getúlio Marques ontem, em entrevista ao jornalismo TCM, citou que as escolas estão sim se preparando para receber a volta às aulas a partir da validade do próximo decreto. Quando termina a validade desse decreto, deve iniciar o próximo, e aí casando com a recomendação do Ministério Público. O que deu para entender é que é prioridade também do governo voltar logo às aulas. O que é que os trabalhadores dizem disso? Próximo dia 14, vocês, caso seja determinado, vocês voltam às aulas presenciais? Olha, Carol, eu vi também o secretário em outra entrevista, em outra emissora, dizendo que só voltará às aulas quando o Ministério Público, né, aliás, o Comitê Científico der um parecer favorável ao retorno das aulas. Eu não acredito que o Comitê Científico fará isso nos próximos dias. Se a gente avaliar o quadro que nós vivemos hoje, aliás, é um quadro catastrófico, né? O Brasil não é recordista ainda, mas nesse momento é o recordista em casos de morte, de pessoas infectadas. Como eu falei anteriormente, a taxa de transmissibilidade é muito alta, 4,2 está hoje no país, em média, e os cientistas dizem que o ideal seria abaixo de 1,
né? Aqui no Rio Grande do Norte, mais de 90% dos leitos críticos estão ocupados, e mais, tem uma fila de espera aí, cerca de 45 pessoas esperando uma vaga nas UTIs do estado do Rio Grande do Norte. Então, como é que num quadro desse, né? Como é que num quadro desse vai aumentar o número de pessoas transitando, diminuindo o distanciamento social? A ciência diz que, cientistas dizem que só a educação corresponde a 30% do distanciamento social no país, no estado, etc. Ou seja, se as aulas voltarem, o índice de distanciamento social, que já é baixo, vai praticamente zerar. E é claro que está intimamente relacionado. Quanto mais distanciamento social, menos taxa de transmissibilidade. Quanto mais pessoas transitando, e principalmente aí em ônibus, enfim, transitando, se movimentando, maior será a taxa de transmissibilidade, consequentemente será maior a taxa de ocupação dos hospitais e pessoas morrendo. Então, nós, trabalhadores em educação, estamos trabalhando e trabalhando muito, né? As aulas remotas estão acontecendo. É interessante, assim, eu vi o Ministério Público convocou uma audiência, né? uma entrevista coletiva, e essa entrevista foi de forma remota. O próprio Ministério Público, recentemente, editou uma portaria prorrogando o prazo de atendimento presencial. Nós, Carol, nesse momento, estamos fazendo uma entrevista de forma remota. Como eu gostaria de estar aí com vocês, né, dialogando próximo de vocês, e certamente vocês gostariam de estar dialogando próximo dos entrevistados. E por que nós não estamos? Porque nós queremos preservar eu quero preservar a vida de vocês e vocês querem preservar a minha, dos técnicos, das pessoas que estão envolvidas, né, nessa entrevista. Então, se nós estamos nessas condições, imagine numa sala de aula. Então, os protocolos estão sendo tomados, as providências dos protocolos nas escolas, mas os protocolos, eu sei como já fui em algumas escolas, né? Se resume tapetes, totens, álcool. Gente, assim, como é que segura crianças? Como é que evita crianças de trocar objetos? Eu não duvido de jeito nenhum que vai ter muita criança chegando com uma máscara um do outro nas suas casas, né? Então, em ambientes, em muitas escolas públicas, os ambientes são extremamente apertados, não são adequados. Então, mesmo que os protocolos sejam tomadas as providências, ainda assim o momento não é de retorno, e nós defendemos que as aulas devam continuar de forma presencial, porque o bem maior, nesse momento, é a vida, né? Não terá estudante, não terá professor mortos. Nós só teremos educação de qualidade em ambiente seguro. Professor, quando se fala de retorno das aulas presenciais, se fala também das estruturas das escolas. O senhor que representa os professores, que está, de fato, acompanhando de perto, inclusive nas próprias unidades escolares, o que tem mudado, o que mudou durante este mais de um ano de pandemia aqui no Rio Grande do Norte sobre a reestruturação das escolas para uma possível retomada das aulas presenciais? Vanúvio, nós hoje peticionamos, né, a nossa assessoria peticionamos um protocolo na primeira vara da Fazenda Pública, que é onde está o processo que foi ajuizado pelo Ministério Público, e nessa petição a gente pede para o SINC ser a terceira parte interessada, já que tem o Ministério Público, o Governo do Estado e os trabalhadores em educação, claro, são uma das partes interessadas. Então nós peticionamos fazendo a defesa, e nessa petição nós incluímos fotos, né, de instalações de algumas escolas que não estão adequadas para a volta às aulas, né? O secretário diz que tem 500 escolas, no universo de 600 e tantas. Enfim, é verdade que nós não temos todas as escolas, mas para além dos protocolos, né? Porque, como eu disse, os protocolos se resumem a álcool, a setas de indicação, a tapetes, totens, essas coisas, mas as escolas, né, os prédios, os edifícios das escolas, muitas vezes são edifícios antigos, né? E é claro que não dá para modificar isso da noite para o dia.
Foram colocados alguns bebedouros, em algumas escolas foram melhoradas as instalações nos banheiros, mas ainda assim, né, escola é um ambiente de afetividade. Escola, quem conhece a escola, principalmente os alunos mais novos, eles se abraçam, eles abraçam os professores, é um espaço de interação. É muito difícil segurar esses alunos de forma que evite que o contato pessoal e o contato físico. Então, os professores, se eles voltarem a trabalhar, e eu sei que professores das escolas particulares, muitos estão adoecendo, nós temos conhecimento disso, inclusive tem pessoas da minha família que trabalham em escolas privadas, eu trabalhei por muitos anos, sei que são estruturas, na maioria das vezes, melhores, né? Mas mesmo assim, os professores estão adoecendo, de forma psicológica, doenças psicológicas, porque é num clima de tensão muito grande, e sei até que, às vezes, até alunos desafiam os professores e não querem usar máscara, não querem obedecer os protocolos. Então, o momento é absolutamente inadequado, né? Como é que no ápice da pandemia nós vamos retornar às aulas? Os professores estão trabalhando muito e sem hora determinada, porque o professor dá aula, os alunos fazem, às vezes, devolutivas de noite, de madrugada, final de semana, os professores tiveram que comprar equipamentos, os professores tiveram que comprar celulares, melhorar a internet, então os professores estão trabalhando muito, e eu escuto muito relatos de professores que gostariam, inclusive, de voltar às aulas presenciais, porque eles acham, inclusive, que trabalham menos, né, e a relação ensino-aprendizagem é muito melhor, porém, estão muito assustados. Nós já que fizemos cálculos, assim, de forma muito superficial, mas hoje já ultrapassa 130 professores ou trabalhadores na educação que morreram vítimas do Covid. Inclusive, o coordenador geral do nosso sindicato, um dos coordenadores gerais, né, Zé Teixeira, que faleceu, eu e Fátima Cardoso somos coordenadores gerais a nível de Estado, e já perdemos outros diretores do nosso sindicato, mas, enfim, a nossa luta, é claro, é em defesa de todos, inclusive de vacinação para os trabalhadores na educação, né? Eu vi aí os policiais sendo vacinados, é justo que eles estão na linha de frente, mas é necessário uma vacinação de toda a população e que os professores e professoras sejam, trabalhadores na educação de forma geral, sejam incluídos imediatamente nos grupos prioritários para poder a gente voltar com segurança. O governo do estado tem mantido diálogo com vocês? Vocês têm conseguido sentar e conversar sobre estas questões junto ao governo do estado? Temos sim, Carol. Vocês lembram, né, que lá no início de fevereiro as aulas iam retornar de forma presencial, né? Havia, inclusive, um parecer do comitê científico, e naquela época, na primeira quinzena de fevereiro, nós já dizíamos que o cenário que apontava para o Brasil e para o Rio Grande do Norte era um cenário muito ruim. E a governadora nos ouviu, tivemos audiência com ela, com membros do comitê científico, o próprio comitê científico reconheceu os nossos argumentos e nós estávamos absolutamente certos. Tudo que nós dizíamos, né, inclusive, colocava a questão das novas variantes que viriam com muita força e chegou aqui no Rio Grande do Norte, e está aí o Rio Grande do Norte batendo também recorde, tanto de ocupação em UTIs, em leitos clínicos, como também em morte de pessoas, de trabalhadores, pessoas de maneira geral, e também trabalhadores na educação. Então, nós estávamos certos, e eu não sei, se tivesse começado as aulas, certamente teriam paralisadas, como paralisaram as aulas nas escolas particulares, e o que é pior, o quadro hoje poderia ser ainda pior do que o que vivemos, o quadro sanitário. Vamos fazer mais uma parada rapidinha. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo.